A manchete é: enquanto ignorava a Pfizer, o Ministério da Saúde negociava uma vacina 70% mais cara com amigos do Ricardo Barros. E não, eu não tô falando da Covaxin, não. É outro esquema, é outra vacina. Quando a CPI da Covid começou os trabalhos, os primeiros depoimentos se concentraram num tal gabinete paralelo. As primeiras investigações, elas eram basicamente sobre quem estava tomando as decisões diante da pandemia, já que o cargo de ministro da Saúde sofreu com uma certa instabilidade nesse período, né? Tão importante quanto expor os responsáveis pela tragédia era compreender as diretrizes que eles seguiam. Inevitavelmente, os senadores chegaram na hipótese da imunidade coletiva por contágio, também chamada de imunidade de rebanho, que ironicamente é uma ideia com a qual só o gado concorda, uma coisa hedionda. Olha, só isso já seria grave o suficiente, mas aí apareceram os irmãos Miranda com a denúncia da Covaxin superfaturada. Ali tudo mudou. Ficou de lado o curandeirismo, o obscurantismo, o culto à cloroquina e entrou em cena a corrupção, mas assim, corrupção da grossa. Não por acaso, logo apareceu na CPI o Cabo Dominguete, lembra? Tentando desqualificar a denúncia do Miranda e tentando mudar o foco. Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore. Perfeito. Tá? O senhor está sob juramento. Perfeito. Pois não, excelência. Tá certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Que Pateta. Não é, tá? Perfeito, Nem pateta. presidente. Veja bem qual é o seu papel aqui. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda. Tá certo? Chapéu de otário é marreta, irmão. Puxando o fio da Covaxin, o que se descobre é meio que uma central de corrupção no Ministério da Saúde. Tem a vacina indiana superfaturada, aí tem a VTC-Log, que é a empresa contratada para fazer a logística de medicamentos e vacinas, pagando uma propina mensal aí para 3 políticos. E agora tem mais coisa, tem a vacina da CanSino. Muito importante, para onde quer que se olhe, tem ele, Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara dos Deputados. Ricardo Barros, que aliás passou pela CPI, acompanhado de um outro suspeito no caso da Covaxin, o Marcos Toletino. E o Ricardo Barros parece que ele quer mostrar pra gente mesmo que ele não tá nem aí com nada, ele até conta vantagem sobre a imunidade parlamentar dele, parece bem seguro assim de que vai sair disso ileso e impune. Eu tenho imunidade parlamentar, estando sentado ali ou não. O senador Omar Aziz diz que ele não vai dar opinião sobre a CPI só da porta para fora. Errado, eu vou dar opinião da CPI a hora que eu quiser. Porque a minha imunidade parlamentar não é suspensa a hora que eu estou sentado ali para depor. Pois é, ele está seguro de que o rolo da VTC-Log não vai dar em nada, ele está seguro de que o rolo da Covaxin não vai dar em nada e ele está seguro de que o rolo da CanSino não vai dar em nada, o que nos traz ao rolo da vez. Bora lá! CanSino. Em junho, o Ministério da Saúde assinou a intenção de compra lá de 60 milhões de doses de uma vacina chamada Convidência, será que é assim que pronuncia? Enfim, de um laboratório chinês chamado CanSino. Cada dose dessa vacina custaria $17. É a mais cara até agora. O valor total do negócio totaliza aí uns 5 bilhões de reais. O preço da CanSino de fato chama atenção, hein? Essa vacina ela custa 70% mais que a da Pfizer, por exemplo. Agora, por si só, o valor alto ele não significa muita coisa. Para entender o que cheira mal, você precisa olhar para o Barros. Desculpa. Vamos lá, o Ricardo Barros, ele é muito próximo de um cara chamado Chiquinho. E não estranhe o apelido, porque se você se chamasse Francisco Feio, aí você também ia preferir o apelido Chiquinho. O Chiquinho, ele teve um cargo muito importante na prefeitura de Maringá, quando o Ricardo Barros era prefeito. Aí mais tarde, a esposa do Ricardo Barros, o nome dela é Cida Borghetti, se tornou governadora do Paraná. E aí lá estava de novo o Chiquinho, dessa vez à frente da Companhia de Saneamento do Estado. Então ganhou outro cargo muito importante. O que é que isso tem a ver com vacina? Vamos lá. É que o Chiquinho é o pai do Daniel Feio. E o Daniel aparece como sócio de uma empresa que foi aberta agora, no começo de janeiro, chamada RCY Brasil e Belcher. Olha lá, essa empresa criada agorinha tem um capital social de R$1.100. Gente, essa empresa chegou no mercado assim com tudo, né? Em janeiro, com capital de milão, e aí em junho já está abocanhando um contrato de 5 bilhões com o Ministério da Saúde.
É muito empreendedorismo, né? Mas assim, pra você não achar que eu tô forçando a barra ao fazer essa ligação, né? O Ricardo Barros, que é amigo do Chiquinho, que é pai do Daniel, que vende vacina, pra você não achar que eu tô forçando a barra, ouve aí o próprio Ricardo Barros. Qual é a relação de Vossa Excelência com Francisco Feio Ribeiro Filho, empresário de Maringá? Meu amigo pessoal, foi diretor da urbanização de Maringá quando eu fui prefeito da cidade no período de 1989 a 1992. Meu amigo pessoal. Vossa Excelência conhece Daniel Moleirinho Feio Ribeiro? Sim, filho dele, meu amigo também. Qual é a sua relação com ele? De amizade, de muitos anos. E ele foi meu colaborador quando prefeito. E foi colaborador também da governadora Cida, se não me engano, no Conselho da Sanepar. Daniel, para quem não sabe, é um dos sócios da Belcher e filho de Francisco Feio Ribeiro Filho, empresário de Maringá, que tem sido apontado, e o depoimento confirma, de certa forma, como próximo ao deputado Ricardo Barros. Muito bem, mesmo que a amizade entre o Barros e o Chiquinho seja um fato, mesmo assim você poderia cogitar a hipótese de que o Daniel tenha chegado ao Ministério da Saúde para vender vacina lá por conta própria, sem passar pelo Ricardo Barros. Se você levantou essa hipótese, então vamos para o site do Senado ler o que disse o próprio Ricardo Barros. Olha lá, eu não facilitei, não participei, tá falando do negócio da Belcher, né? Eventualmente, se solicitado, posso ter buscado auxiliar. Não só a Belcher, mas todos os que me procuraram. Quer dizer, não facilitou, mas auxiliou. Todas as pessoas que me procuram para vender equipamento de proteção, para vender vacina, para vender qualquer coisa ao Ministério, ou para tentar uma parceria para trazer a sua tecnologia para o Brasil. E tem mais. Na CPI, ele disse que não tem assim contrato formal, nem vínculo com a Belcher, mas que ele quer ver essa empresa ser muito bem sucedida porque ela é da cidade dele. Nenhum contrato, eu apenas... como empresa da minha cidade, Maringá, gostaria que ela fosse ainda melhor sucedida nos seus negócios. Tá. Vossa Excelência tem conhecimento de que a Belcher, assim como a Precisa Medicamentos, foi alvo da operação falso negativo da Polícia Federal, deflagrada por conta de fraudes em contratos com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal? Sim. Pois é, ainda tem isso aí que o Renan mencionou, a operação falso negativo. Olha lá, ao menos 4 empresas são suspeitas de conluio em venda de testes rápidos. E vamos para o texto do UOL, porque ali você vai entender que o problema não é só que essas empresas roubaram, não, é que os testes que elas vendiam simplesmente não funcionavam direito. Isso pode ter feito a diferença aí entre a vida e a morte para muita gente. Para o texto. Pelo menos 4 empresas são suspeitas de um conluio para vender testes rápidos de detecção de coronavírus para o governo do Distrito Federal. A Operação Falso Negativo, do Ministério Público do Distrito Federal, fez hoje buscas em 8 unidades da federação. Entre os alvos estão as empresas MS Med, Leeds Medical, Belcher e Bueno Diniz Incorporadora, segundo a reportagem apurou. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal, existem fortes indícios de superfaturamento na aquisição dos insumos e ainda evidências de que marcas adquiridas seriam imprestáveis para detecção eficiente da Covid-19 ou então de baixa qualidade nessa detecção. Olha, por causa dessa denúncia, o Daniel Feio, ele já recebeu a visita da Polícia Federal lá em Maringá. E esse não foi o único revés do Daniel e da Belcher, não. Mais coisa deu errado. Olha lá. Chineses da CanSino rompem contrato com empresa brasileira alvo da CPI da Covid. E vamos para o texto que dessa vez é do Valor Econômico. O laboratório chinês CanSino Biologics rescindiu de forma unilateral o contrato de parceria com a empresa brasileira Belcher Farmacêutica para a oferta de uma vacina de dose única contra a Covid-19, segundo o Valor apurou. Com sede no Paraná, a Belcher entrou recentemente na mira da CPI da Covid. A empresa foi alvo da Operação Falso Negativo e é suspeita de fazer parte de um esquema que superfaturou testes de coronavírus adquiridos pelo governo do Distrito Federal. Na próxima terça-feira, dia 24 de agosto, a CPI da Covid vai ouvir um dos sócios da Belcher. O nome do cara é Emanuel Cattori, espero estar pronunciando direito. Esse cara, até ontem, aí, ele aparecia no noticiário, todo bonitão, como um dos líderes de um movimento benevolente e patriótico de empresários pela aquisição de vacinas pelo setor privado. Empresário de Maringá, lidera movimento para compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19.
E no texto, que é da CBN Maringá, você vai descobrir com quem andava aí o Catori. Boas companhias, olha lá. Um grupo de empresários brasileiros, entre eles o diretor de uma farmacêutica instalada em Maringá, criou um movimento para conseguir permissão para adquirir e distribuir vacinas contra a Covid-19. O principal objetivo é conseguir acelerar a vacinação da população contra a doença causada pelo novo coronavírus. Entre os líderes do movimento estão, atenção, hein, os empresários Luciano Hang, proprietário da loja Zavan, Carlos Wizard, fundador da rede de ensino de idiomas Wizard, e o paranaense Emanuel Catori, diretor-presidente da Belcher Farmacêutica do Brasil, de Maringá. Eu sei que é esquema demais, vacina demais, nome demais, corrupção demais, sobretudo, né? A gente se perde mesmo. Mas o importante é ter em mente o básico, o importante é ter em mente o padrão por trás de todos esses esquemas. É que o Ministério da Saúde, ele rejeitava as vacinas de laboratórios sérios já estabelecidos no Brasil. Ele rejeitava essas ofertas porque ele preferia dialogar e negociar com intermediários. Então, se a vacina não tinha um atravessador disposto a mandar dinheiro público para um paraíso fiscal tipo Singapura, aí essa vacina não servia. Ou para ficar mais simples ainda, sem propina, sem vacina. Tá aí um bom slogan para o Ministério da Saúde do Bolsonaro, hein? Pode até roubar se quiser. Certamente não vai ser o primeiro roubo. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.